A voz que inova é On. Olá, hoje no Voz 360 vamos bater um papo sobre saúde e NR1. Estamos com o convidado Regis Monteiro, coordenador de operações da Ampla Saúde Ocupacional, e a Flávia, nossa coordenadora do DHO. Vamos falar um pouquinho então por esse tema tão importante, que é a empresa cuidar da saúde mental, né, do colaborador e eles também, né, se cuidarem um dos outros, a importância disso dentro da organização. Então, Flávia e Regis, sejam bem-vindos, né? Vamos bater esse papo com a galera aí, fazer com que entendamos um pouco melhor, né, sobre essa Sim, vamos lá, questão tão então. importante. Olá, Sandro. Olá, Seja Flávio. bem-vindo, Regis. Obrigado. Então, esse tema, ele tá fresco, né? A NR1, ela é uma nova norma regulamentadora que traz mais fortemente sobre a saúde mental, né? Saúde e bem-estar no trabalho. Na verdade, né, Regis, essa lei, ela já existia, né? Só ela tava dentro da NR, agora ela tem uma mais para ela, né? Uma especial para o tema. Exato. A NR1, né, ela foi a primeira norma regulamentadora, então ela nasceu lá em 78 e claro que durante todo esse processo ela passou por algumas atualizações. De 2019 a 2022, nós tivemos 5 atualizações dentro da norma e foi uma das atualizações mais marcantes, onde teve o nascimento, né, do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o famoso PGR, que agora a gente está ouvindo falar bastante, né, o PGR, é o PGR. Sim, Então já é um documento já que a gente já trabalha com ele de forma obrigatória desde 22. Substituindo o antigo documento lá que tratava dentro da NR9, que era o PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Então houve essa troca. Especificamente sobre a questão da saúde mental, a própria NR17, que fala sobre a questão da ergonomia, né? Bem como a Flávia falou, ela já considera, na verdade, os riscos psicossociais, né? O que houve, basicamente, hoje foi por uma questão mais normativa e o governo tem um poder maior de fiscalização, né? Pela questão da NR17, ela está mais solta, vamos dizer assim, o pessoal não tem tanto olhar para ela. Então, a ideia foi migrar o que estava dentro da NR17, claro, com uma elaboração, né, um pouco mais aprofundada, né, trazendo uns itens de forma mais obrigatória, foi migrar ela para dentro da NR1 para que os riscos psicossociais eles façam parte, né, integrem lá um programa de gerenciamento de risco. Então, basicamente é algo que existia, e foi uma ideia do governo, talvez, para facilitar a questão da fiscalização, em virtude, né, dos fatos que a gente vai comentar aí durante É, o nosso bate-papo. e por exemplo, hoje, né, a gente consegue perceber que depois, pós-pandemia, né, depois de 2020, a gente teve um crescimento de adoecimento mental, burnout, no ambiente de trabalho, né? Então, esse alerta, ele deu muito pós-pandemia. Então, eu acredito muito que veio disso também, né? Onde antes estava, digamos assim, sempre existiu, né? Os problemas psicossociais, mentais sempre existiram. Mas depois, pós-pandemia, parece que deu um boom maior, né? E isso ficou mais à tona. Fez com que, então, o governo também implementasse medidas para que as organizações se adequassem nessa temática, né? Exato, né? E hoje estamos vivendo, né, uma transição de gerações, né? Então, a gente tem a questão da pandemia, mas a gente também tá ocorrendo essa transição das gerações dentro do mercado de trabalho, né? Então, quando a gente tem uma pessoa lá que trabalhou há 30, 20 anos atrás e tem que ensinar uma pessoa dessa nova geração, né? Então, as mentalidades são muito diferentes, né? A forma, o valor, e isso acaba também refletindo, né? Então, a gente tem um pacote, né, de situações que tem acarretado, né? A questão do mundo digital, assim como nós comentamos num episódio anterior lá, né? Quanto agrega dentro da nossa da inovação,
Mas no momento que a gente não consegue ter um controle sobre essa ferramenta também, acaba que a gente vai sempre acelerando tudo, né? Então, essa nova geração, ela pegou já boa parte, né, do ensinamento deles, né, dentro desse novo mundo, né, que nem agora a gente, né, já está se preparando para a entrada da geração beta, né, que já vão conviver com a inteligência artificial, né? Então, todos esses processos, eles aceleram muito o nosso dia a dia. Nós estamos muito acelerados. Exato, né? E isso também acaba refletindo dentro do ambiente, né? Então a gente costuma dizer que são pacote de situações, né, que levam aos números que a gente tem hoje, né, quando fala aí sobre a questão de saúde mental. Então, a organização, ela tem uma responsabilidade, porque a gente, seres humanos, né, não tem como separar o trabalho pessoal, então a gente acaba tendo essa responsabilidade de promover um ambiente de trabalho leve, tranquilo, saudável, né, que a pessoa, ela queira estar aqui, né, e não ela esteja obrigada, né, a gente pode proporcionar um ambiente tranquilo, para que a gente possa, então, ter uma flexibilidade, né? Ter um ambiente de escuta, de colaboração, isso é extremamente importante, né? No nosso dia a dia mesmo, porque a gente passa a maior parte realmente no trabalho, né? Então é necessário que a gente tenha esse equilíbrio, né? E seja algo leve. Explorar um pouquinho esses temas, né? Hoje, Flávia, qual é a range de idade hoje que a gente tem dentro da Voicer? Falando um pouquinho dos conflitos de gerações, né? Das gerações. É, Hoje, até eu estava olhando ontem, por coincidência, 80% dos nossos colaboradores hoje estão das gerações de 20 a 40, né? Que é a geração X, se eu não me engano, até a. Já me fugiu o nome. Tem a geração Z. A Baby Boomers. sim, Né? nós temos colaboradores de 16 a quase 60 anos, né? Mas 80% estão na faixa dos 20 aos 40 anos, né? Então, a gente tem diversas gerações aqui na empresa e esse olhar é super importante, né? Porque a gente precisa entender de gerações, de pessoas, né? E como que a gente vai gerenciar isso no nosso dia a dia, né? De que forma, porque cada perfil, cada geração é uma abordagem que a gente vai ter que utilizar, né? É um ambiente que a gente vai ter que proporcionar, então... E quanto isso gera de estresse, digamos assim, né? De você conseguir, Sim. como você disse, né? Às vezes, assim, fazer essa comunicação fluir de uma forma leve, mas ao mesmo tempo com culturas e aprendizados, né? Jeitos de ser com muita diferença, né? Os baby boomers vivendo as experiências do passado e tentando se adaptar ao meio de hoje, com tanta tecnologia, fica aquele ambiente mais, mas será que eu vou conseguir? E a gente tenta aqui, né, Flávio, como empresa, credibilizar, né, fortalecer, Sim. né, o colaborador para que ele fique bem, que vai dar certo, que tá, né, porque essas pessoas elas precisam ter continuidade no trabalho. Hoje a gente sabe que o Brasil ele está envelhecendo. O estado, falando especificamente do Rio Grande do Sul, é um estado que ele tende a envelhecer, né? Então vamos ter conflitos cada vez maiores, né? E essas pessoas elas precisam estar inseridas no mercado, consequentemente vai gerar um estresse, que é o tema aqui, né? E aí mais em conjunto com as metas do dia a dia, com, né, o processo tecnológico, né, com a economia, com tudo gerando, né, a empresa tem que olhar, gerando né, essa tensão, né, do dia a dia dentro das organizações. Então, a gente tem que olhar, né, para essa saúde mental, tem que aplicar, né, metodologias de trabalho para que tente colocar isso de uma forma mais leve e que os colaboradores consigam operar, né, de uma forma saudável, né? Exato. E é uma mudança cultural, né, Sandro? Porque a gente tá falando muito disso nos últimos 5 anos, né? Sobre um ambiente leve, um ambiente saudável, de colaboração, onde você ouve as pessoas, né? Então, se tá muito quente esse tema também da saúde mental e principalmente dessa flexibilidade de tecnologia e inovação, tá realmente muito acelerado o tema, né? Mas assim, eu vejo que bom que a gente tem essa legislação para fiscalizar e realmente cobrar as empresas para que elas olhem para isso,
né? Mas ao mesmo tempo eu fico que pena que tem que ter uma lei para que as organizações olhem isso. Que às vezes é uma coisa básica, né? Porque é algo básico, né? É algo que traz produtividade, né? A gente não tá dizendo assim que, ai, tu precisa deixar com que as pessoas façam, né, o que elas quiserem no ambiente de trabalho. Não é isso. Ah, eu tenho que ficar cheio de dedos para conversar com o meu colaborador. Não, não é isso. Né? A gente tem como se comunicar, como se posicionar de uma forma respeitosa, né? De uma forma leve e proporcionar um ambiente num todo saudável, né? Porque isso vai refletir no teu engajamento, vai refletir na produtividade lá na ponta de quem tá trabalhando mesmo, né? Então, é muito mais amplo do que simplesmente ter ações pontuais, né? A gente tem que enxergar isso como algo positivo e que realmente vai trazer resultado para a empresa, né? Mas como eu estava trazendo, é uma mudança cultural, né? Então, tu não precisa ter um programa gigante, né, de saúde mental. A gente estava conversando até há poucos dias, né, Regis, sobre esse tema. Tem como você começar com ações mais simples, mas que vão fazer a diferença, desde você realmente ter um ambiente de escuta, de diálogo, de você envolver as pessoas na tomada de decisão, né, e não ser algo mais hierárquico, que simplesmente vem ali a diretriz e a gente segue, né. Então, a mudança cultural, ela leva tempo, mas ações simples no dia a dia, elas podem aos pouquinhos ir mudando essa mentalidade, né? E como a gente vê, assim, conversando com outras empresas, né, e também colaboradores, né, que a gente tem ainda no mercado muitas organizações que não fazem isso, né? Não. Né? E quando a gente passa no nosso dia a dia, um colaborador também nos relata muitas vezes como é bom ter isso dentro da Voice, né? E confidencia isso com outras empresas que não têm. A gente consegue identificar essa importância, né? Eles conseguem valorizar isso, né? Então, as empresas precisam, às vezes precisa ter uma lei, né? É. Para que funcione, mesmo que ela já exista há muito tempo, essa Sim. norma, né? Mas muitas vezes precisa ser olhado com mais afinco para que ela aconteça, né? Com certeza, né? Que nem a Flávia comentou, é uma mudança de cultura, né? E ainda, infelizmente, nos dias atuais, mesmo que muitas vezes a empresa ela já sofre, né? Ela já tem a questão dos afastamentos, ela já tem a questão, o afastamento, né? Que nem a gente comenta, o absenteísmo, isso é uma coisa fácil de a gente medir, né? A gente pega um atestado ali e sabe quantos dias perdemos, quantas horas perdemos, mas hoje quando a gente fala sobre muita questão da saúde mental, a gente envolve o presenteísmo. E isso é muito difícil da gente mensurar e medir, né? A pessoa ela está dentro da empresa, mas ela não está produzindo nada no dia de hoje, porque ela está com um problema que pode ter nascido dentro do ambiente ou nasceu lá fora, mas refletiu aqui. Como a Flávia falou lá no início, né? Somos seres humanos, não somos robôs, né? Antigamente a gente sempre até em algumas entrevistas, né? Eu não sou tão velho assim, mas o meu pai me contava, né? Ia fazer uma entrevista, o pessoal falava, ó, então vamos combinar assim, ó, os problemas de casa ficam em casa e os do trabalho no trabalho. Sim, tu tem um botão ali que tu desliga, né? Isso não existe, então refletem as coisas, né? Então essa mentalidade, essa mudança de cultura, ela precisa ocorrer, ela tem que ser abrangente, né? Ah, o problema é lá na família dele. Sim, mas se tu não puder auxiliar, se tu não puder criar um ambiente que aquele se sinta mais acolhido, né? Ele não vai produzir o que tu deseja, né? Então, mas esse não é problema meu. Mas aí passa a ser. Aí a gente começa a ter uma mão de obra ociosa, né? Aí o nível de insatisfação, daqui a pouco ele aumenta, mesmo que não seja um problema relacionado à empresa. Mas a gente sabe que quando a pessoa ela não tá legal, tudo vira motivo de problema. Vamos lá, só É de importante se ter essa pôr, mudança realmente. só você se pôr a realmente fazer o acolhimento, né? Como você está se sentindo, se você percebe que a pessoa não tá legal, e se ela tem um perfil ali mais
espontâneo, mais alegre, né? E do nada aquele comportamento mudou. Às vezes só você pedir de como a pessoa tá se sentindo já faz uma grande diferença, porque muitas vezes o problema realmente é de casa, às vezes não necessariamente é do trabalho, né? Sim. E aí dentro do que o Sandro comentou lá no início, né, questão de um auxiliar o outro, né, acaba que a gente passa grande parte do nosso dia junto do nosso colega, né, então acaba às vezes conhecendo melhor ele do que um familiar, que a gente chega em casa lá no final da noite, janta, cada um vai pro seu quarto, vai dormir, tu não tem aquela convivência. Então isso também a gente consegue identificar, né? Um cara que é sorridente, todo dia chega ali, aí do nada ele começa a ter oscilações, né? Daqui a pouco ele não vai ser essa pessoa que vai chegar até o RH ali, né? Que nem hoje vocês têm o RH que a gente comenta, né? De porta aberta, né? Chega ali, conversa, tem a escuta, né? Mas mesmo a gente tendo esse local, né? Com porta aberta, escuta, tem pessoas que não vão ter esse interesse, né? E não é nem questão de interesse, às vezes tem um bloqueio, né? Ah, não vou falar isso com eles, não tem intimidade. Mas com o colega do lado, daqui a pouco é o momento que esse colega pode, esse cara ele tá tendo uma oscilação de humor. O que será que está acontecendo, né? Então é importante que nem tu comentasse lá no início, daí que um auxilia o outro, um cuida do outro, né? E isso também na parte da saúde mental, ela é extremamente importante. Aí tu entrou num tema bem importante, né? Liderança. As lideranças, elas são a chave que a gente precisa desenvolver para que elas tenham esse olhar. E automaticamente, se o líder tem esse olhar, a equipe acaba passando a ter, porque a mudança cultural, ela parte da alta direção e das lideranças, né? Então, o nosso comportamento como gestores define muito como que vai ser o nosso dia a dia, né? Então, a importância de a gente ter líderes capacitados e desenvolvidos para essa temática, né? Então, aqui, por exemplo, na Voz a gente tem os nossos Conectas, né? Os últimos temas foram voltados, né, para a segurança psicológica, inteligência emocional, né? Então, são temas importantes de que os líderes eles precisam ter esse conhecimento, precisam ter essa habilidade de fazer esse ambiente de acolhimento, de escuta. E claro, né, se fugir ali das capacidades, a gente tem o nosso apoio, né? É importante que a empresa, então, dê esse suporte, né? Ou faça algum encaminhamento, né? Porque realmente, às vezes, não é possível nós ajudarmos aqui na organização, mas a gente consegue encaminhar, né? Que nem a gente já fez, inclusive, várias ações, encaminha para um profissional, né? Então, se a gente não consegue ajudar nós, a gente tem como também externar isso, né? Trazer com que essa pessoa ela tenha esse apoio, essa ajuda de outras formas, né? Sim. E o que mais na Voicer que a gente tem Bom, para... então, a gente pode compartilhar algumas ações, né? De que a gente pode ver que são as pequenas ações, mas que elas realmente trazem um resultado. Então, hoje a gente tem o nosso check-in semanal, por exemplo, que é um canal aberto, onde ele fica disponível ali 24 horas para os colaboradores preencherem, onde ele traz ali um pouquinho se tá conseguindo equilibrar a vida pessoal, o trabalho, como que tá as demandas, né? Se tem algo que tá estressando, se tem algo que não tá legal, né? Para que a gente tenha esse filtro, né? Porque a gente tem hoje 80 colaboradores, né? Infelizmente a gente não consegue dar a mesma atenção para os 80, mas se a gente tem um canal que a gente consiga acompanhar isso e pontualmente a gente chama, então, as pessoas que estão precisando do nosso apoio, se torna mais fácil, né? De a gente gerenciar e propriamente apoiar essas pessoas, né? Então, o Chiquinho, ele tem ele é simples, né? Um formulário simples, mas que tem um grande resultado no nosso dia a dia. Então, ali a gente recebe e imediato a gente já entra em contato para entender um pouquinho melhor de como a gente pode estar auxiliando, né? Outras ações, a gente tem aí agora a categoria de saúde mental na nossa educação corporativa, onde tem vários temas que a gente já está trazendo, desde alimentação saudável, um sono adequado, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente também está falando de várias outras temáticas que também influenciam nisso. Então, se a gente não está dormindo bem, se a gente não está se alimentando bem, fazendo exercício físico, isso também vai fazer com que o nosso emocional ele tenha um reflexo, né? Então, quanto mais a gente se cuidar, melhor chance, né, da gente não ter um adoecimento mental. E se tiver, ter os recursos, né, ter o apoio e buscar ajuda, né. Então, além do check-in, então, a gente tem
essas categorias com esses temas, né, que a gente começou a lançar, então a gente faz essas dicas. Além disso, a gente tem também plano de saúde, né, que já inclui também esse apoio psicológico, por exemplo. Nós deixa eu me lembrar, peraí. Nós temos, além do Chiquinho, formulário, plano de saúde, que mais? O próprio desenvolvimento de liderança, né, do Conecta, que é esse preparo das lideranças para a temática e também para os seus colaboradores, né? Então a gente sempre busca, quando a gente conversa até com as pessoas, mesmo que não sejam líderes, a gente sempre busca trazer isso, né? Mas você pediu pro teu colega como ele tá hoje, né? Não é simplesmente dizer, né, o colega ele não tá bom da cara, mas às vezes a gente pode também, né, fazer esse acolhimento, porque como o Regis mencionou, às vezes não vai sentir vontade nem de falar pro líder, nem vir no RH, porque às vezes é algo muito pessoal, né, e a pessoa tem ainda aquele receio de, será que se eu for lá eu realmente vou ser ouvido, né, e vão achar que é bobagem, vão achar que é frescura, e não é isso, né, então a gente sabe que tem pessoas que são mais abertas, outras não, né? Então a gente tem esses canais, por exemplo, que nos ajudam a proporcionar esse ambiente. A flexibilidade também, né? De tentar conciliar o trabalho com a vida pessoal, né? Então aqui a gente tem todo. É muito tranquilo para nós isso, né? Eu também acredito e entendo que a pessoa ela estar aqui a jornada toda não quer dizer que ela tá sendo produtiva ou que ela tá entregando, né? Sim. Porque daqui a pouco ela ter uns minutinhos ali de flexibilidade, seja para pegar o seu filho na escola, né? Ou ir pra faculdade. Porque isso é algo que é difícil a gente ficar focado, na verdade, às 8h48, né? Então a gente ter essa flexibilidade também nos ajuda a equilibrar um pouquinho melhor a nossa vida, né? Eu acho que a Vozer tem uma cultura organizacional já de um tempo que Propõe, né? propõe isso, né? Uhum. Mas acho que algumas dicas são uma dica bem legal assim que a gente, né, exercita, Flávia, é a gente visitar outras organizações maiores do que nós e entender o que eles fazem também, porque muitas vezes algumas pessoas aqui dentro da empresa não gostam do copiar e colar, mas né, mas de fato assim às vezes tu copiar e colar algo que realmente é um case que nem tu Sim. falou, né, em outro episódio, né, ele é assertivo, né? Então, isso também faz parte, né? Quem está nos assistindo poder também fazer esse movimento, a gente deixar as portas abertas aqui para virem conversar com a Flávia aqui, né? Até mesmo lá na AMPA, e também nos ouvirem aqui. Também espero que o nosso episódio esteja sendo útil para vocês, né? E que a gente possa replicar isso, né? Então, a gente fez esses movimentos em empresas aqui da nossa região, né? A Flávia participou de alguns workshops fora do estado também, para também conseguir, né, estar aplicando isso de forma assertiva, né? É. E a AMPA, quer falar? Eu ia complementar, assim, do ambiente de colaboração, né? Uhum. Um ambiente onde as pessoas realmente elas sejam ouvidas, pertencentes ali no dia a dia, né? Como eu estava mencionando antes, muitas organizações têm um estilo cultural, uma cultura organizacional mais voltada para processos, né? Para controle. E às vezes as pessoas elas acabam não tendo abertura também, né, para ser quem elas são e contribuir com suas ideias. Isso também pode proporcionar um adoecimento mental, né? Então isso é importante a gente ter esse ambiente de colaboração e de escuta mesmo, né? Que é algo que a gente realmente é super simples, né? De você realmente abrir alguma ideia para o teu grupo para entender se eles têm alguma ideia diferente, se eles têm alguma outra forma de contribuir, né? Sim. E a AMPA hoje atua nas empresas de forma geral, assim, como nessa, nessa disciplina da NR1, da saúde mental. Hoje, dentro da questão, né, então, como ele vai ser englobado para a parte do PGR, o que nós estamos buscando num primeiro momento, né, que nem o caso de vocês,
que já possuem essa visão. Então, basicamente, já existem ações, né? O que a gente está buscando agora nesse primeiro momento para a empresa nesse patamar, vamos dizer assim, é reforçar isso junto do colaborador, né? Que nem às vezes a gente comentou com a Flávia ali em alguns momentos. Eu faço uma reunião ali pro aniversário, a cada 3 meses eu reúno o pessoal. Será que eles entendem que o objetivo não é só eles virem ali comer um salgadinho e beber um refrigerante? Aquilo ali tem que ser mais amplo, eles têm que entender, então, o objetivo, né? Então, nesse primeiro momento, o que a gente está reforçando junto com as empresas é para que todas essas ações cheguem a eles muito claro, né? Qual que é o nosso objetivo quando eles vêm aqui? É que eles não sentem cada um com o seu celular e fica lá mexendo e come um pastel e vai embora, né? Mas sim que eles interajam entre eles, que eles troquem, eles dêem risada, né? Que eles se sentem pertencentes, daqui a pouco é o momento que eles vão ter que nem a Flávia bem falou, né? Uma sugestão, uma ideia. Eu sempre digo, eles são a parte operação. Então, daqui a pouco, a solução do nosso problema está na mão deles. Eles sabem como tem que fazer, daqui a pouco eles vão ter a maneira mais fácil, mais segura, né? Então, esse momento, daqui a pouco, não é só para ele estar aqui, é perda de tempo, né? Vamos lá comer. Não, qual o objetivo, né? Então, o que nós estamos tentando, né, passar para as empresas, que nem o grupo de vocês que já possuem uma estrutura, é apenas esses esforços no primeiro momento. O segundo momento é onde a gente aí sim vai fazer a parte das avaliação para implementar dentro do programa de gerenciamento de risco, se necessário, né? Isso que a gente tem que pontuar bastante. A norma ela entra em vigor agora em maio de 2025 e ela foi postergada há um ano. Existe uma confusão muito grande, né? Quando a gente fala lá da avaliação propriamente dito, né, do funcionário, a gente não vai avaliar o funcionário. Isso daí é outra coisa, quem faz isso é o psicólogo lá num segundo momento, né? A avaliação desse momento é da percepção dele referente ao trabalho. Então é isso que a gente precisa avaliar. Qual é a visão dele relacionada ao trabalho? Né? Quando a gente fala, vamos avaliar ali o local, a gente vai avaliar o que a forma que a gente trabalha, que nem a Flávia comentou, né? Tem muitas empresas que estão focadas nos processos e esquecem as pessoas, né? Que é o principal, a principal riqueza dela, né? E simplesmente ela desconsidera aquilo ali. Então, por eu ter um foco tão grande no processo, quantos agentes estressores eu posso estar gerando dentro disso, abandonando lá o meu trabalhador. Então, a Ampla, o que a gente está buscando, né, primeiro é conscientizar de ambas as partes, porque o empregador ele tem que ter a consciência da implementação e o trabalhador ele também tem que ter, ele também precisa estar consciente, né, que às vezes a gente comenta, né, com o pessoal, não posso ser cobrado. Cara, existe uma diferença muito grande entre eu ter responsabilidade, ser cobrado, né, ter que cumprir. Eu fui contratado, né, esses dias a gente usa um exemplo, né, com a Flávia numa reunião nossa. A pessoa fala que está trabalhando muito, sim, não tem uma hora extra, não leva o trabalho para casa, consegue fazer intervalos durante a manhã e tarde, não tem acúmulo de demanda, mas na cabeça dela está trabalhando muito. Daí a gente até comentou, será que ela queria ver série durante aquele jornal, aquelas 8 horas que ela está na empresa, né? Então, assim como o empregador, ele precisa ter uma consciência, né? O trabalhador, ele também precisa ter, né? Entender que existem as responsabilidades e existem as pressões, e são coisas distintas. Então, nós como Ampla, o primeiro momento nosso é esse, é trabalhar que essas informações elas cheguem a quem precisa chegar, né? Tanto para uma direção da empresa quanto para o trabalhador, da forma que eles entendam o que cabe a cada um, né? Que nem a gente comentou. A pessoa lá pode estar passando por um problema, é extremamente fechada, não compartilha com ninguém. Infelizmente, por mais que tu tenha uma liderança ativa, né, tu tenha um RH de porta aberta, não existe uma bola de cristal que vai entender o que que é. Então, para que eles também se sintam mais à vontade, tenham a confiança, né, em poder compartilhar isso, e isso vai ser tratado por realmente quem tem a necessidade, né? Então, hoje a gente optou
nesse primeiro momento, esclarecer tudo isso, né? Depois, num segundo momento, a gente trabalha junto de uma psicóloga que está ajudando nós para fazer esse entendimento da percepção e não da pessoa, né? Tipo, a gente não quer avaliar a pessoa, a gente quer avaliar só a percepção dela referente ao ambiente que ela está inserido e, consequentemente, dentro disso a gente também vai avaliar o ambiente. E aí, num terceiro momento, a gente está estruturando as ações que são necessárias, né? Então, faz um primeiro levantamento, um primeiro cheque, já faz ali as ações necessárias, para que quando lá em maio entrar em vigor, daqui a pouco a gente já nem tenha mais esse risco, que é o que a gente estava comentando com as empresas, né? O PGR era só o resultado final. Então, todas as ações, todos os programas, né? Quando a gente fala de um programa de gerenciamento de risco, a gente entra mais a fundo e fala do GRO, que é um gerenciamento de riscos ocupacionais, e ali são vários programas, várias ações que compilam tudo, né? Então, a primeiro momento que nós, Ampla, estamos tentando é isso, é conscientizar e mostrar lá que existe uma diferença entre eu cuidar, né, e o quanto eu ganho com isso, né, os benefícios, né? Quando a gente faz para atender a legislação, a gente tem um cenário. Quando a gente faz e que entende que aquilo ali é um benefício, o ganho ele vai ser imensamente, né? A gente depois aí, daqui a 2, 3 anos, a gente vai começar a pontuar, né, para aquelas empresas que hoje vocês já conseguem, né? Se a gente pegar a Voicer aí, vocês já conseguem pontuar todas essas ações que vocês fazem, o quanto vocês ganham com isso, né? Quando tu tem um turnover muito baixo, né? Baixa rotatividade, quando tu consegue manter o teu trabalhador muito mais tempo ativo dentro da tua empresa. Então, todo esse processo tu já consegue mensurar. Agora, aqueles que vão começar do zero, né? A gente fala para eles, cara, tu vai entender o teu ganho daqui 3 anos. Daqui 2 anos, quando tu diminuir a tua rotatividade, quando tu diminui teus casos de presenteísmo, que a pessoa está aqui, sim, está trabalhando, sim, está integrando, né? Então, nós, Amplas, nesse primeiro momento, esse é o nosso objetivo, né? É trabalhar, né, a parte da conscientização. A gente tem a questão da cultura, né? Ainda a gente tem onde estamos situados aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente muitas vezes, isso aqui é besteira, isso aqui não sei o quê, isso aqui é frescura, isso é bobagem, né? Então, não adianta nós querer ir lá e falar, tá na norma, tem que fazer. Então, o primeiro passo é tentar conscientizar, né, qual é o ganho, né? E o segundo, sim, o objetivo, o fim é atender a norma, né? Mas o objetivo primário é garantir a saúde do trabalhador e, consequentemente, tudo que a empresa visa ganhar, né? Se a gente pegar dentro da NR17, que fala sobre ergonomia, a ergonomia ela já busca isso, né? Se a gente pegar lá a definição, basicamente, a ergonomia ela é o quê? Ela é adaptação do homem ao trabalho. Não, ela é a adaptação do trabalho ao homem. Então, a ergonomia ela busca isso, né? Que o trabalho se adapte à pessoa. Então, antigamente a gente fala, uma cadeira tem que ser ajustada, uma mesa tem que ser isso, um monteiro tem que ficar numa tela tal. A saúde mental da mesma forma. Se a gente está preocupado com mobiliar a mobília do ambiente, né, a parte da luminosidade, a questão da climatização do ambiente, imagina o que comanda tudo isso, que é a nossa cabeça. E vamos lá, né? É as pessoas que fazem realmente a operação, o dia a dia acontecer. Então, se elas não estiverem se sentindo bem, elas não vão produzir, elas não vão entregar resultado, a empresa, Sim. né, não vai conseguir atingir os seus objetivos, né? É. Então, é muito mais amplo. É complexo, mas é amplo. E a gente pode estar buscando alternativas para reduzir esses riscos psicossociais, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está estruturando o programa Voicer com você, que é justamente essa clareza de todas as ações que a gente faz, desde os momentos de pausa que a gente faz o incentivo, né? Do momento ali de sair um pouco, né, da tela, principalmente o pessoal que é mais corporativo, mais escritório, né? De fazer esses momentos de pausa, a colaboração que a gente falou ali dos aniversários, que é uma prática que a gente faz também aqui, né? O próprio café com directs, que é um espaço também, né? Transparente, de escuta. Uhum. E então todas essas ações, elas têm um objetivo, né? E a gente precisa deixar claro qual é esse objetivo para que as pessoas entendam
que a gente realmente tem essas ações, porque às vezes eu nunca vou esquecer, Sandra, uma vez que a gente aplicou até a pesquisa de clima e veio ali que o pessoal não recebia feedbacks. E os gestores diziam, não, mas eu faço feedbacks. E aí, no fim, a gente foi analisando e entendendo que, na verdade, faltava dizer que é um feedback. Esse momento que a gente está conversando é um feedback, né? Então, a comunicação, quanto mais clara, quanto mais transparente, maiores chances da gente conseguir comunicar o que a gente Sim. precisa, né? É isso aí. A gente tem que cuidar para o colaborador não adoecer, né? E para a empresa também não, né? Então é um combo, né? Um conjunto de ações que tem um objetivo principal, né? Que é a saúde mental do colaborador e a constância da empresa. Mas nos encaminhando então para a finalização, para os finalmente, né? Vocês querem deixar aí uma mensagem para as empresas que estão começando, né, na jornada, que, como você disse, Regis, então, a gente tem já uma caminhada, mas tem empresas que ainda precisam olhar para isso, né? Sim. E que eu acredito que tipo, é bem bom fazer isso, né? É muito bom tá agindo para isso. Então, queres nos passar aí umas palavras para quem está nessa jornada aí para enfrentar ou sobre o tema, fica à vontade. Como é um tema velho, mas agora que está na atualidade, né? Então é novo, né? Então a gente sempre fala que as empresas, né, elas que aproveitem, né, esse momento, seja pela questão da obrigatoriedade ou de realmente entender quanto é necessário, né, que nem a gente comentou ali de todo o aspecto, né, que gera a questão de aumentar a produtividade, de aumentar o ganho, tudo isso. Sem falar que a questão da saúde mental, ela é um dos cenários que mais que aumenta o índice de acidente. Então, ainda a gente teria mais essa abordagem para entrar, né? Verdade. Imagina um cara cheio de problema, tu mandar ele subir um topo de um silo de 30 metros. Daqui a pouco a vontade dele é só se jogar lá de cima, né? Então, além disso, além de todos esses aspectos que a gente comentou, de não só estar aqui, mas a questão da desatenção, ela vai elevar lá daqui a pouco o acidente, aí vai trazer um segundo problema, né? Então que a empresa ela possa ter um olhar mais clínico, né, perante isso. Nós sempre comentamos, né, cada um sabe onde tem o problema, né? Isso, por mais que eu não falo, cara, a gente sabe onde a gente está errando, né? Onde a gente precisa melhorar, o que a gente pontuar. Então que as empresas elas possam aproveitar esse momento, né, para sim investir. Aquelas que já investem, né, que continuem, né, buscando lá, já provaram como vale a pena, né, e que elas também compartilhem, como a gente já comentou num episódio anterior, né, o quanto isso é favorável, né, para o grupo de colaborador. Então a gente sempre tem, o pessoal de RH se encontra bastante, que eles se compartilhem entre eles, né, todas as ações que possam. E também aproveito e já coloco a ampla à disposição, né, para aquelas que estão iniciando o processo e tenham alguma dúvida, né, qual é a melhor ferramenta, a melhor maneira de gerenciar, né? Então a gente está disposto aí a trocar uma ideia, né, conversar junto, como a gente falou. É um tema novo, então não existe uma fórmula mágica ainda, né? Não, faça dessa forma, não é uma receita de bolo isso daqui, né? Isso daí vai ser cada empresa tem a sua realidade, cada empresa vai ter que pontuar, cada uma tem a sua dificuldade, tanto para avaliar e posterior para implementar, né? Mas que aproveitem o gatilho, né? E trabalhem sobre essa questão. E sempre pensando no bem-estar, né? Esse que é o que a gente sempre fala, cara. Enquanto a gente pensa em atender uma norma, a nossa visão vai ser daqui a pouco distorcida do que realmente é o objetivo, que é cuidar da pessoa, né? Bom, cuidar das pessoas é cuidar da empresa, né? Exato. Essa é a verdade. Então, invista, realmente aproveite esse momento, além de atender a norma, porque realmente vai ter a fiscalização, vai ter a penalização, mas realmente olhe como uma oportunidade. Para quem ainda não tinha essa temática, né? Como parte da cultura, uma oportunidade de a gente entender um pouquinho melhor sobre o tema, desenvolver as lideranças, treinar as pessoas, para que a gente consiga, né, a longo prazo, ter a cultura do cuidado, né? Porque sim, as pessoas que trazem o resultado. Então, se
A gente tem aí grandes organizações que ainda não têm esse pensamento, então que olhem então para o resultado, né? Se Sim. não olha para a pessoa, então olhe para o resultado, porque se É. tu proporcionar isso para a pessoa, automaticamente tu vai melhorar a tua performance, a tua entrega, que vai refletir no teu cliente, né? E isso tudo vai criar um ciclo, né? Um ciclo, e isso vai trazer realmente produtividade e resultados efetivamente no negócio, né? Show. As organizações são elementos vivos, né? Somos uma cadeia de seres humanos, não somos robôs, como você disse, né? Então é importante cuidar um dos outros e a empresa também cuidar dos seus, enfim, é um combo de tudo isso. Quero agradecer a Regis por estar aqui conosco, agradecer a Ampla também, agradecer a parceria de sempre. Obrigado, Flávia, também por estar agregando, né, o conhecimento aqui a todos. Obrigado pela audiência, obrigado pessoal por ter nos ouvido até aqui, né? E espero que tenham curtido esse bate-papo de hoje, tão importante para as organizações. E vamos para o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau.